To give you a background information, Para vos dar alguma informação, God was the leader of Israel. Deus era o líder de Israel. And God was leading them through prophets and judges. E Deus estava a fazê-los passar todos aqueles problemas. But it got to a point, the children of Israel went to Samuel, the prophet, who was judging Israel at that time. E chegou a ponto complicado em que Then they went to Samuel, the leader, então eles foram ter com Samuel, o líder, and they said to him, e eles disseram-lhe: we want to be like the nations around us. nós queremos ser como as nações que nos rodeiam. They all have kings. Eles todos têm reis. We don't have a king. Nós não temos um rei. We don't like that. Nós não gostamos disso. So give us a king. E então dá-nos um rei. So Samuel was not very happy. Samuel não ficou muito contente. He said, what you're doing is not right. Ele disse: o que vocês estão a querer fazer não está correto. God is your king. Deus é o vosso rei. They said, no, we want a king. E eles disseram: não, nós queremos um rei. So Samuel went to God in prayer. E então Samuel foi ter com Deus em oração. And God said to them, E Deus disse-lhe: Samuel, Samuel, it is not you that they have rejected. não é a ti que eles rejeitaram. It is me they have rejected. É a mim que eles rejeitaram. So give them a king. E então dá-lhes um rei. So he told them, E então ele disse-lhes: God will give you a king. Deus vai dar-vos um rei. And God spoke to Samuel the prophet E Deus falou com Samuel, o profeta, concerning a young man acerca de um jovem by name Saul. que tinha o nome de Saul. One day his father's asses or donkeys got missing. Houve um dia que os seus jumentos se perderam. And his father said to him, E o seu pai disse-lhe: take one of the servants and go look for the lost donkeys. leva um dos servos e vai procurar os jumentos que se perderam. So after spending a few days looking for E donkeys, depois de passar alguns dias à procura dos jumentos, he did not find them. ele não os encontrou. So he said, we better go back. E então ele disse: é melhor nos voltarmos. Let the lost donkeys remain lost. Deixa ficar os jumentos perdidos, perdidos. Don't let my father and our family start worrying about us. Não vou deixar que a nossa família e os nossos amigos comecem a ficar preocupados connosco. And the servant said to him, E então o servo disse-lhe: we have come this far. nós viemos até aqui. We can't go back Não podemos voltar para trás. because we are in the city of the great prophet. Porque nós estamos na cidade do grande profeta. If we go to him, Se nós formos ter com he ele, will be able to tell us ele vai poder dizer-nos where to find the donkeys. onde encontrar os jumentos. He said, what are you talking about? Ele disse: o que é que estás a falar? I don't have money. Eu não tenho dinheiro. How can we go to the man of God without an offering? Como é que nós podemos ir ter com um homem de Deus sem uma oferta? He said, I have just a penny here. Eu tenho apenas um centavo aqui, disse ele. Let's take it. Let's give it to him and he will show us our way. Vamos ter com ele, vamos levar-lhe este cêntimo e ele vai dizer-nos o nosso caminho. While Saul and his servant were talking and discussing seeing the prophet, Então, à medida que Saul e os seus servos estavam a discutir se deveriam ou não God spoke to Samuel the prophet. Deus falou com o profeta Samuel. He said, by this time tomorrow, E ele disse: por esta hora amanhã I'll bring someone to you. eu vou trazer-te alguém Anoint him to be king over Israel. ungido para ser rei de Israel. And so they went there E então eles foram lá looking for donkeys, à procura de jumentos, not looking for kingship. não à procura de reinados. And the moment he stood before or in the presence of Samuel, E a partir do momento em que ele ficou na presença de Samuel, the prophet said, all Israel's eyes are on you. o profeta disse: todos os olhos de Israel estão sobre ti. He said, what are you saying Ele disse: o que to estás a me? dizer?
My family is in the least tribe of Israel. A minha família está na tribo mais pequena de Israel. I'm not a great person either. Eu não sou uma grande personalidade. So what are you saying? Why are you saying that to me? Então, o que é que tu estás a dizer? Por que é que estás a dizer isso para mim? He also said to him, don't worry about the donkeys, they've been found. E ele chegou inclusivamente a dizer, não te preocupes com os jumentos, eles vão ser encontrados. You eat with me, so you stay. Tu encontraste-te comigo, então tu ficas. And he was anointed E tu és ungido. to be king, and he told him what would transpire, live in his presence. He says, if you go from me, E então ele disse, se fores perante mim, you meet a group of people, vais conhecer um grupo de pessoas they will give you a gift, take it. que vão dar-te uma prenda. Recebe-a. This will happen, Isto vai acontecer. that will happen. Aquilo vai The acontecer. Spirit of God will come upon you and will prophesy also. E o poder de Deus vai vir sobre ti e tu vais profetizar. Everything that the prophet said to him came to pass. E tudo aquilo que o profeta disse que ia acontecer, aconteceu. So on account of the oil of anointing upon his life, E por causa do óleo que ungiu aquela cabeça, the Spirit of God came upon Samuel, a força de Deus veio upon sobre Saul. And Saul had the Spirit of God E Saúl teve o Espírito de Deus to lead the people para liderar o and povo to fight the battles of the Lord. e para lutar as batalhas do Senhor. There is something about the anointing. Há alguma coisa acerca da unção. Every time I meet a fearful leader, Sempre que eu me encontro com I recognize that something is missing. That is the presence and the power of the Holy Spirit. E eu apercebo-me que alguma coisa está a faltar, que é a presença e o poder do Espírito Santo. Naturally, Saul was a timid person. Naturalmente, Saul But when the anointing came upon him, era tímido, mas veio a unção sobre ele. he was ready to face the enemy. Ele estava pronto para enfrentar o inimigo. Every authentic man and woman of God must exhibit boldness. Todo homem e mulher autêntico de Deus tem que exibir Boldness. coragem. And so Saul started leading God's people. E então Saúl começou a liderar o povo de Deus. But on account of disobedience, Mas por causa da desobediência, on account of pride, por causa do orgulho, on account of many of these things, por causa de muitas destas coisas, particularly the fear of man, em particular o medo do homem, this man did not keep the word of God. este homem não guardou a palavra de Deus. So God was not very happy with him. Então Deus não ficou muito feliz com ele. And God set him aside E Deus pô-lo de lado. and said, from today, I've taken the kingdom from you. E disse, a partir de hoje, eu retirei o reino de ti. I'm giving the kingdom to someone better than you, Eu vou dar o reino a alguém melhor do que tu. by name David. But no, God did not tell him it was David. Mas Deus não lhe disse que era Davi. So God spoke to his servant Samuel. Então Deus falou com o seu servo Samuel. Because God had rejected Saul, he was not very happy. E porque Deus tinha rejeitado Saúl, ele não estava muito contente. He was crying, Ele estava a chorar. he was mourning for Saul. Ele estava a temer por Saúl. So God spoke to him Então Deus falou com and said, ele. why are you crying? Ele disse, porquê que choras? You know I won't change my mind. Sabes que eu não mudo a minha forma de up. pensar. Levanta-te. Fill your horn with oil Enche o teu vaso com óleo and go to Bethlehem, the house of Jesse. e vai até Belém, He casa de José. has sons. Ele tem filhos. I have chosen one of them to be my king. Eu escolhi um deles para ser o meu rei. So the prophet obeyed.
E então o profeta obedeceu. He took his horn and he filled it with oil. Ele tomou o seu jarro e encheu com óleo. Then he went to the city. E então ele foi à cidade. The moment he got there, the elders started asking, E a partir do momento em que ele chegou, os sacerdotes perguntaram: do you have a peaceful mission, or you are angry, or God is angry with us? vens em missão pacífica ou estás chateado connosco e Deus está aborrecido connosco? He said, I came to worship, to offer a sacrifice to God. Eu vim para oferecer sacrifício a Deus. So all the leaders, E então todos os líderes don't worry. deixaram de estar preocupados. And he invited Jesse, and he said to him, sanctify yourself and all your sons. E então ele convidou José e disse: vem, santifica-te e santifica todos os teus filhos. I want them to come to the worship party. Eu quero que eles venham ao momento de louvor. Do you know that when the prophet got there, Vocês sabem, quando o profeta chegou lá, everybody was seated. todos estavam sentados. And then when the time came for him to anoint, E depois, quando chegou a altura de ele ungir, he asked the sons of Jesse to pass before him. ele pediu aos filhos de Jessé para passarem perante ele. He started with the first one. Ele começou com o primeiro. When he looked at him, E quando ele olhou para ele, this is the man. ele disse: este é o homem. God said no. E Deus disse: não. The second came. Depois veio o segundo. He said, this must be him. Ele disse: deve ser este. God said no. E Deus disse: não. The third came. Veio o terceiro. Said, it must be this one. E ele pensou: tem que ser. God said no. Deus disse: não. And so all of them passed before him. E então todos passaram perante ele. God said, none of these. E Deus disse: não é nenhum destes. So he turned to Jesse and he asked him, Então ele virou-se para Jessé e perguntou-lhe: are these all your sons? são estes todos os teus filhos? He said, no, the last born is in the field with the sheep. E ele disse: não, o último está no campo com as ovelhas. He said, we will not sit down until he comes. E ele disse: não nos vamos sentar até que ele venha. So they sent a messenger and he went and he called David. Então enviaram um mensageiro e ele foi e chamou David. He said to David, David, E ele disse: Davi. please, the prophet is calling for you. E ele disse: Davi, vem, por favor, o profeta está a chamar por ti. So he called the servant Então ele chamou o servo and he said, I want you to take care of these sheep. e ele disse: eu quero que tu tomes conta deste rebanho. Keep an eye on them, don't lose any. Fica com elas debaixo do olho e não as percas. Then he set out to go. E então ele pôs-se a caminho. He started running, Ele começou a correr. and when he got there, E quando ele lá chegou, as soon as he entered, assim que estava a entrar, God spoke to the prophet Deus falou and said, there he comes. e disse: aí vem ele. So he poured the oil Então ele derramou o seu óleo that was in the horn que estava no vaso upon him. sobre ele. And from that day, E a partir desse dia, the Spirit of God came upon David, o Espírito de Deus veio sobre and the Davi, Spirit of God left Saul. e o Espírito de Deus se largou Saul. So now you have a leader without the Spirit. Então agora nós temos um líder sem Espírito, You have a leader without the anointing. sem a unção. You have a leader without divine aid. Temos um líder sem a ajuda divina. You have a leader who is in the flesh only. Temos um líder que é carne apenas. The Spirit of God does not come upon him. The Spirit of God does not guide him nor lead him. O Espírito de Deus não vem sobre ele, nem está a guiá-lo, nem a conduzi-lo. And every time the Spirit of God will leave him, E sempre que o Espírito Santo de Deus sai, he will begin to act funny. nós começamos a agir de forma estranha, He will act strange. de forma não comum.
it was like it affected him emotionally, it affected his mind. Foi como se ele tivesse ficado afetado emocionalmente, afetado na sua mente. His servant said to him, Então o seu servo disse a ele: let's look for someone who is very good vamos procurar alguém que seja muito musically to come and play. que seja muito bom musicalmente, que possa vir tocar. So every time you're disturbed, he will play and then it will soothe you and the spirits will leave you. Então, sempre que estiveres aborrecido, ele irá tocar e tu vais ficar mais calmo e os espíritos vão deixar-te. Because when the Spirit of God leaves a person, Porque quando o Espírito de Deus sai de uma pessoa, demon spirits will occupy the place. espíritos demoníacos vão ocupar o lugar. This is why every time an evil spirit leaves a person, É por isto que quando um espírito demoníaco sai de uma pessoa, we must make sure that the person is filled with the Holy Spirit. nós devemos certificar-nos de que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. We should not leave a vacuum in our lives. Não devemos deixar um vazio nas nossas vidas. And so, now we have David anointed by God to lead the people. E então agora nós temos Davi, que é ungido por Deus para liderar o povo. And we have Saul, who is occupying the throne and yet does not have the anointing of God. E então temos Saul, que está a ocupar o trono e, no entanto, não tem a unção de Deus. In the past two conventions, we've looked exhaustively at what I just shared with you. Nas últimas duas convenções, nós temos olhado exaustivamente para isto que eu acabei de partilhar convosco. So now, where we have reached, E então agora nós chegamos aonde? Saul has died. Saul morreu. His 3 sons died along with him. Os seus 3 filhos morreram com ele também. And then the people of Judah have made David their king. E então o povo de Judá tornou Davi o seu rei. But when Saul died, Mas quando Saul morreu, everybody in Israel knew that God had anointed David to be the next king. todos sabiam que Deus tinha ungido Davi para ser o próximo rei. But the commander of the army Mas o comandante do inimigo decided to put Saul's son on the throne. decidiu pôr o filho de Saul no trono. So all the rest of Israel, apart from the tribe of Judah, Então todo o resto de Israel, a parte da tribo de Judá, followed Ishbosheth. o seguiram. And this is where we have reached. E então é aqui que nós chegamos. I like this part because now you see how David conducts himself. Eu gosto desta parte porque nós podemos ver como Davi se comporta. So throughout the week we'll be studying this. Então durante a semana nós vamos estudar isto. And I know it will change your life. E eu sei que vai mudar as vossas vidas. It will change your ministry. Vai mudar o vosso ministério. Turn with me to 2 Kings chapter 3 verse 1. Vamos ver 2 de Reis, capítulo Excuse me. 3. 2 Samuel chapter 3 verse 1. Peço desculpa. 2 de Samuel, capítulo 3, verso 1. It's so interesting, we are told. Now there was a long war between the house of Saul and the house of David. Obrigado. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. You notice in the English version it says, now there was a long war between the house of Saul and the house of David, but David grew stronger and stronger, and the house of Saul grew weaker and weaker. That's exactly right. Yes, thank you. David's house grew stronger, A casa de Davi se fortalecia. while Saul's house grew weaker and weaker. Why? A casa de Saul enfraquecia. Porquê?
If you are on God's side, Se nós estamos do lado de Deus, you are on the winning side. estamos no lado que vence. If you are on the devil's side, Estamos no lado do diabo. you are on the losing side. Estamos no lado que perde. Because God was with David, Porque Deus estava com Davi. David was getting stronger every day. Davi estava a ficar mais forte a cada dia. His house was getting stronger every day. A sua casa estava a fortalecer-se a cada dia. Because God had rejected Saul, his house was getting weaker every day. E porque Deus tinha rejeitado Saul, a sua casa estava a enfraquecer cada vez mais. But it's interesting to note that there was war between the two families. Mas é interessante nós repararmos que havia guerra entre as duas casas. There's war between the two houses. Entre as duas famílias havia guerra. There's war between the two kingdoms. Existe guerra entre os dois reinos. And then it jumps to tell us about the family of David. Então, o texto continua para nos falar acerca da família de Davi. From verse 2 to verse 5, it tells us his children and his wives. Do verso 2 ao verso 5 fala-nos dos seus filhos e das suas esposas. So David's family is introduced here. Então, a vida de família, a família de Davi está aqui espelhada. Then if you jump to verse 6, Então, se saltarmos para o verso 6, again it talks about the war between the novamente two fala families. acerca da guerra entre as duas famílias. I want you to read it. Enquanto havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. No, the Bible says there was this long war between the house of David and the house of Saul. Então a Bíblia fala-nos de que existia uma grande guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. There was war between the two houses. Havia guerra entre as duas casas. I have a question for you. Why couldn't there be peace between the two houses? Eu tenho uma pergunta para vós. Por que é que não poderia haver paz entre as duas casas? I want you to think about it. Quero que pensem sobre isso. I want you to ask yourself why. Why couldn't they come together? Why couldn't they see eye to eye? Por que é que eles... Pensem nisto. Por que é que eles não poderiam olhar na mesma direção, pensar da mesma forma e haver paz? Were there no prophets and priests in the land that could have brokered peace? Todos os profetas que poderiam ter quebrado a paz... broken peace. Yes, they could have talked to them to bring peace. Que poderiam ter ajudado as duas casas a terem paz. But there was war between the two. Havia guerra Pares. entre as duas. Why? Because the kingdom was divided. Mas porque o reino estava dividido. Some followed Saul, Alguns seguiam Saul, and others followed David. outros seguiam Davi. But verse 6 gives us an interesting insight. Mas no verso 6 nós temos um pormenor interessante. I don't know about you, but if you read this passage, you see a lot of things, this particular verse. Se repararem com atenção e se lerem este verso em particular, vão reparar em diversas coisas. It gives us an insight into what is happening in the camp of Saul. Dá-nos uma ideia daquilo que se está a passar na casa de Saul. You could see that there is power struggle there. Vê-se que havia uma guerra pelo poder ali. I don't know if you can see it, but it's there, it's written. One man was consolidating himself. Não sei se conseguem ver, mas na realidade o que está escrito é que um homem ia tornando-se poderoso. And I want to say this to you. E eu quero dizer-vos isto. Architects of rebellion may not always be the face of the rebellion, but will be the one in charge of affairs. Okay, let me explain. Those who push people to rebel
aqueles que empurram as pessoas para se rebeliarem, they may not be the known leader, the face of the rebellion, podem não ser a cara da rebelião, but they will control, they will hold the balance of power, they will have power. mas vão controlar e vão ter o poder da rebelião. Abner was the one who made Ishbosheth king. Abner foi quem o tornou rei. And you notice the Bible says that he was consolidating himself. E a Bíblia diz-nos que ele se estava a tornar poderoso. He had a king. He had given Ishbosheth to the people as the king. Ele tinha um rei, ele tinha dado Ishbosheth ao povo. And yet, behind the scenes, he was in charge. E ainda assim, por trás de todos os panos, ele estava no And the controle. Bible says he was strengthening his grips on them. E a Bíblia nos diz que ele estava a tornar-se cada vez mais poderoso na casa de Saul. Although Ishbosheth was king, but he was the true king, the real king. Apesar de haver um rei que estava no trono, ele era o verdadeiro rei. In fact, he was the king. Na realidade, ele era o rei. Even though Ishbosheth was sitting on the throne. Apesar de Ishbosheth estar sentado no trono. And one of the things everyone who wants to walk with God must know. E há uma das coisas que aqueles que querem caminhar com o Senhor devem saber. Those who push you into rebellion Aqueles que vos empurram para a rebelião will rule you vão governar and will also control your destiny. e vão controlar o teu destino. When man makes you, Quando o homem man will undo you. faz alguma coisa, o homem pode desfazer alguma coisa. When God makes a man, Quando Deus faz um homem, nobody can undo that man. ninguém pode desfazer esse homem. Once you begin to understand these things, A partir do momento em que começamos a perceber estas coisas, you realize that there is nothing to gain in rebellion and from rebellion. percebemos que não há nada a ganhar com a rebelião e através da rebelião. Because those who push you Porque aqueles que vos empurram will only use you. só te vão usar. Because when man makes a man, Porque quando um homem faz um homem, man will also undo that man. o homem também vai desfazer isso. When God makes a man, Mas quando o Deus faz um homem, man cannot undo o that homem não man. pode desfazer esse homem. Ishbosheth has been made a king by man. Ishbosheth foi feito rei He pelo homem. will soon fall by the hand of the same man. E em breve ele iria cair pela mão do mesmo homem. Because Abner is in control. Porque Abner está no controle. And now he has consolidated his power. Everybody, even though Ishbosheth was king, but people realize, if you've worked in governments, especially rebellious governments, you know what I'm talking about. Se vocês olharem para governos, especialmente governos rebeldes, vocês vão perceber aquilo que eu estou a falar. Before the public, Perante o público, this one may be the leader, este vai ser o líder. but behind closed doors, Mas por trás de portas fechadas, he must say what the real leader wants him to say. ele tem que dizer aquilo que o verdadeiro líder quer que ele diga. And this is what is happening. E é isto que está a acontecer. So Abner has consolidated himself to the extent now he wants to push the envelope. E então Abner se tornou de tal maneira poderoso que agora ele quer empurrar o envelope. And now he decides to push the boundary little. He wants to flex his muscle.
Então ele quer esticar e fletir os músculos. Because in those days, when a king dies, Porque naqueles dias, quando um rei morria, his wives and concubines are passed on to the next. as suas esposas e concubinas eram passadas para o rei seguinte. Particularly the concubines. Em particular as concubinas. They are like part and parcel of the kingship. Elas acabam por ser na realidade parte do reino. Now he decides that, hey, I'm the king. So after all, I made this guy a king. So I want to have the concubines. E ele chegou a ponto em que disse, eu sou o rei. Na realidade, fui eu que fiz aquele rei. Por consequência, eu vou ficar com as concubinas. He said, I made you king. Ele disse, eu fiz com que tu fosses rei. You just be happy. Everybody says king, king, but I want to enjoy the real kingdom perks. Ele disse, tu és rei, tu ficas contente quando as pessoas dizem rei, rei e tal, mas eu quero gozar os verdadeiros benefícios de ser rei. So if you look at verse 7, Então se virmos o verso 7, Ishbosheth asked him one question. And Saul had a concubine whose name was Rizpah, the daughter of Ai. So Ishbosheth said to Abner, why have you gone into my father's concubine? ora, Saul tivera uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aías. Perguntou, pois, Isbosete a Abner, por que entraste à concubina do meu pai? That was all he asked Abner. Foi só isto que ele perguntou a Abner. That was all he asked him. Foi só isto que ele perguntou. And Abner was angry. E Abner ficou He irritado. said to him, who dare you to talk to me like that? Ele disse, como te atreves a falar comigo dessa maneira? Don't you have any respect? Não tens respeito? Don't you know I made you king? Não vês que fui eu que fiz de ti rei? Don't you know that I protect you from David? Não vês que fui eu que te protegi de Davi? Don't you know that without me you are nothing? Without me you are nothing. Não vês que sem mim tu não és nada? You are an ungrateful brat. Tu és muito pouco agradecido. To charge me with a fault concerning this woman. To charge me. Okay. Why are you accusing me about this woman? Por que estás a acusar-me acerca desta mulher? You should have had enough sense to know that I made you. Tu devias ter cabeça suficiente para ver And not to challenge me. e não te fazeres a mim. You see what I'll do to you. Vais ver o que vou fazer. If you keep your mouth shut for me to have this woman, then that is going to be the end of your kingdom. Se não mantiveres a tua boca calada acerca de mim e esta mulher, isso vai ser o fim do teu reino. When man makes you, Quando um homem te faz, man will undo you. um homem vai te desfazer. If God makes you a somebody, Mas se Deus faz de ti alguém, nobody can undo you. ninguém te pode desfazer. Hallelujah. Aleluia. You notice he didn't say what you're saying is right or wrong. Ninguém disse que aquilo que estão a dizer é verdadeiro ou falso. He was just angry that somebody he had propped up Ele só estava chateado porque alguém que ele tinha criado would dare challenge him. ousaria desafiá-lo. That was what got him so mad. Foi isso que fez com que ele ficasse de tal maneira irado. Because in his mind, he should know that without him, Porque na sua mente ele devia saber que sem ele, he would not be where he ele não estaria Yes. onde estava hoje. And then he said, you charge me with fault concerning this woman. E ele disse, tu vens acusar-me a mim no que diz respeito a esta mulher. He said, for opening your mouth to challenge me, Por abrires a tua boca e me acusares, your kingdom is finished. o teu reino está terminado. If you read from verse 8 to 10, it's sad. Se lermos do verso 8 ao verso Remember, 10, a king is just speaking to his subject.
Nós vemos que o rei está a falar apenas aos seus súbditos. Or let me rephrase it. A king asks his subject just one question. Mas se nós virmos, o rei apenas pergunta aos seus súbditos uma questão. And the man says, for you asking me that question, I'm through with you. Your kingdom is finished. O homem disse, por tu teres feito essa acusação entre mim e esta mulher, o teu reino está terminado. If you read from verse 8, Se lermos do verso 8 em diante, it's so sad. Then Abner became very angry at the words of Ishbosheth and said, am I a dog, or am I a dog's head that belongs to Judah? Today I show loyalty to the house of Saul, your father, to his brothers and to his friends, and have not delivered you into the hand of David, and you charge me today with a fault concerning this woman. May God do so to Abner and more also, if I do not do for David as the Lord has sworn to him, to transfer the kingdom from the house of Saul and set up the throne of David over Israel and over Judah from Dan to Beersheba. You want me to read? Yeah, read it. 8 to 10. Do versículo 8 ao versículo 10. Então Abner, irando-se pelas palavras de Ibosete, disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje uso de benevolência para com a casa de Saul teu pai e para com os seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo tu hoje queres culpar-me no tocante a esta mulher. Assim faça Deus a Abner e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. In other words, Abner said to him, Por outras palavras, Abner disse: if you won't keep quiet concerning this woman, se tu não ficares calado no que respeita a esta mulher, then you will not be keen to contest with me for this woman. então tu não serás rei para lutar por esta mulher comigo. But verse 11 is so sad. Mas o verso 11 é tão triste. You notice Ishbosheth could not say a word. Look at verse 11. Vejam o verso 11. And he could not answer Abner another word because he feared him. E Ishbosheth não pôde responder a Abner mais uma palavra porque o temia. If man makes you, man will undo you. Se o homem faz de ti alguém, o homem vai destruir-te. He said to him, the power you have, I give to you. Ele disse: o poder que tu tens fui eu quem te deu. The throne you are occupying, I place you on. O trono que tu ocupas fui eu que te pus aí. Who dare you to talk to me concerning this woman? Como ousas falar comigo acerca desta mulher? Don't you know that we've shared, you are the public king, but I am the true king. Não sabes que tu és o rei público, mas na verdade sou eu o verdadeiro rei. For challenging me, Por me desafiares, I'm going to David. eu vou ter com Davi. Because we all know the will of God Porque todos nós sabemos a vontade de Deus for the nation para a nação and for David. e para Davi. I was only just being stupid so I could enjoy power. But if you don't want me to have this, then that's it. Eu estava apenas a ser tolo para poder desfrutar de algum poder. Mas se tu não queres fazer isso, então acabou-se. And he was so scared. E então ele ficou com tanto medo. He was so afraid. Ele ficou com tanto temor. There is something about knowing who you are in Christ. É algo em saber quem tu realmente és. There's something about knowing who has blessed you. Há algo em saber quem verdadeiramente te abençoou. There's something about you knowing that it's God who has placed you where you are. Há algo em saber que foi Deus quem te colocou onde tu estás. Do you know the king was so scared, he was afraid.
O rei, sabem que o rei temia de tal maneira que ele ficou com not medo. say one word. Ele não podia dizer uma palavra que fosse. And that was the beginning of his end. E isso foi o princípio do seu fim. It started long back. It started long back. Isto começou há muito tempo. Because the Bible tells us that the house of David got stronger and the house of Saul got weaker. Porque a Bíblia diz-nos que a casa de Davi foi fortalecida e a casa de Saul foi enfraquecendo. Because if you are on God's side, Porque se nós estamos do lado de Deus, you are on the winning side. estamos no lado que vence. If you are on the devil's Se side, estamos no lado do diabo, you are on the losing side. estamos no lado que perde. And now, based on this, that's the end of the kingdom. Então, baseado nisto, isso é o fim do reino. This is just to introduce where we're going. Isto é apenas para introduzir aquilo que nós vamos ver. The more you understand certain principles, O quanto mais vocês percebam certos princípios, you become unshakable and unmovable. vocês ficam inabaláveis e ninguém vos pode mover. Do you know that the king was literally afraid? He knew that that was the end of his kingdom. Vocês sabem que o rei literalmente tinha medo, porque ele sabia que isso seria o fim do seu reinado. And the sad part of it was that he could not say what you said was right or what you said was wrong. E a parte triste é que ele não podia dizer aquilo que tu disseste está certo, aquilo que tu disseste está Remember errado. the principle: when man makes you, Lembrem-se do man princípio. will undo you. Quando um homem faz de ti alguém, um homem derruba-te. If God makes you, Se Deus faz de ti alguém, nobody can curse. ninguém pode pôr-se no caminho. Nobody can bring down. Ninguém te pode trazer abaixo. People will undermine, but they won't succeed. Ninguém pode fazer de ti o que quiser. Do you know that from there, he sent messengers to go talk to David? Então, a partir desse dia, ele enviou mensageiros para falar com Davi. He said, we all know the mind of God concerning you. Ele disse, todos nós sabemos aquilo que Deus quer para a tua vida. There's something about rebellion. Those who push you, they have their own agenda. Há algo acerca da rebelião. Aqueles que te empurram, eles têm a sua própria agenda. And when they can't get what they want, they will undo you. E quando eles não conseguem fazer aquilo que pretendem, eles vão derrubar-te. They will desert you. Vão deixar-te sem nada. They will do everything Eles vão within their fazer power to tudo undermine you. para levar o poder a eles. You study the history of rebellions Se estudarem a história da rebelião, das rebeliões, and look at that. He's been propped up to be king. vão ver que, neste caso, ele foi levantado para ser rei. And now the one who was carrying him has dropped him. E agora, aquele que o elevou a rei fez com que ele caísse. Think of it. Pensem nisso. So I would like to conclude Então eu quero concluir, because I just want to prepare your mind. porque eu apenas quero preparar as vossas mentes. You notice that your security must be in God. Vocês, a vossa segurança tem que estar em Deus. If you want to be a successful leader, Se querem ser um líder de sucesso, if you want to be a genuine successful Christian, se querem ser um cristão genuíno de sucesso, never allow anyone to push you into rebellion. nunca permitam que alguém vos possa empurrar para a rebelião. Because the same people will desert you or undo you. Porque essas mesmas pessoas vão desonrar-te e vão deitar-te abaixo. If after his father's death, Se depois da morte do seu pai, if David had been made king according to the will of God, se Davi tivesse sido feito rei de acordo com a vontade de Deus, Ishbosheth would have lived. Ishbosheth would have continued to live. o Isbosete teria continuado a viver. There is a price to pay for rebellion. Havia um preço a pagar pela rebelião.
Tomorrow, by God's grace, we'll continue. Amanhã, pela graça do Senhor, nós iremos continuar. Ishbosheth paid with his life. O Isbosete pagou com a sua vida. Abner also paid with his life. Abner também pagou com a sua vida. You don't rebel against God's will and God's ways and not face their consequences. Nós não podemos de maneira nenhuma nos opor à vontade de Deus e rebeliar-nos contra a vontade de Deus e esperar que não haja consequências. It doesn't matter who you think you are. Não importa quem tu pensas que és. He was the commander of the army. Ele é o comandante do exército. You know, he's going to die like an ordinary person. Nesta história, ele vai morrer como uma pessoa normal. One of the things every child of God must be afraid of is rebellion. Uma das coisas que qualquer filho de Deus deve estar com medo de é a rebelião. Because he knew God's word. He knew God's will. Ele conhecia a palavra do Senhor, ele conhecia a vontade do Senhor. Everyone knew who David was. Todos sabiam quem Davi era. They knew what God had said concerning David. E eles sabiam o que Deus tinha dito no que respeita a Davi. But maybe in his mind, if David became king, he would not probably be the commander. Mas na sua mente ele pensou que se Davi fosse tornado rei, ele não seria o comandante. So he might as well remain a commander by setting up Ishbosheth. Então ele tornou-se comandante, mas ao mesmo tempo acabou por tramar o Isbosete. And then not only that, when everything started working out, E não só isso, mas quando as coisas começaram a resultar, he became so powerful, he now wanted to take everything from Ishbosheth. ele tornou-se de tal maneira poderoso que chegou a uma altura em que ele queria retirar tudo de Isbosete. And when Ishbosheth just asked him, why did you do that? E quando Isbosete lhe perguntou apenas porquê é que tu fizeste isso, That also ended his kingdom. isso terminou com o seu reino. In other words, what we can learn from that is that those who prop you up wrongly, E então aquilo que nós podemos aprender com esta história é que aqueles que te elevam de forma errada, they want to remain untouchable, eles querem continuar intocáveis to do as they please, para fazer o que querem fazer. to come in when they feel like, Entrar quando quiserem, and to go out as they feel like, sair quando quiserem, to do what pleases them. para fazer aquilo que lhes agrada a eles If you próprios. dare challenge them, Se ousares desafiá-los, they withhold the money, eles vão ficar com they dinheiro. withhold your support, Eles vão ficar com tudo que te suporta and they chop off your head. e vão cortar-te a cabeça. In conclusion, Para concluir, God desires the prosperity and the promotion of his people. Deus deseja a prosperidade e a promoção do seu povo. God is the one who will promote you. Deus é aquele que te vai promover. Always look up to him, Olha sempre para Ele. not the gimmicks of life trying to promote ourselves, Não as voltas que a vida dá para te promoveres a ti próprio. not always saying, oh, if we do this or we do that, we can get this. Those things don't mean anything. Não penses sempre, se eu fizer isto ou se eu fizer aquilo, eu vou conseguir alcançar aquilo. Não penses isso, essas coisas não valem nada. Because if God does not keep you, Porque se Deus não te guardar, you can't keep yourself. tu não te podes guardar a ti próprio. But if God keeps you, Mas se Deus te guardar, though an army may come against you, you will still survive. pode vir um exército contra ti e tu ainda assim vais sobreviver. This church will survive. Esta igreja vai sobreviver. This church will grow. Esta igreja vai crescer. This church will become a center of influence in this city. Esta igreja vai ser um centro de influência nesta cidade. Because if you're on God's side, Porque se nós estamos no lado de you're on the winning side. estamos no lado que vence. If you are on Satan's side, Se estás no lado de Satanás, you are on the losing side. estás no lado que vai perder. The house of David
became stronger and stronger A casa de Davi tornou-se mais forte e mais forte, because David was on God's side. porque Davi estava do lado de Deus. And the house of Saul E a casa de Saul became weaker and weaker and weaker enfraqueceu e enfraqueceu cada vez mais, because he was not on God's side. porque ele não estava no lado de Deus. The man who propped him up O homem que o elevou, just by asking the wrong question. só por ele ter perguntado a pergunta errada: Why did you take the money? porquê é que tu tiraste aquela mulher? That was it. Foi isso, foi só isso. He got angry Ele ficou zangado and scattered the kingdom. e derrubou o reino. Why put your life in the hand of a man? Porquê pôr a tua vida nas mãos de um homem? Why put your life in the hand of a man? Porquê pôr a tua vida na mão de um homem? Later on, David made a statement which I love. Mais à frente, Davi fez uma afirmação que He made a mistake and God said, choose. I want to punish you, but choose. Do you want to run from your enemies? Do you want this or you want me to punish you? Myself. Davi cometeu um erro e por causa disso Deus disse: escolhe, ou foges dos teus inimigos, ou isto, ou isto, ou isto, ou eu te castigo. He said, I want you, God, to deal with me. Man, oh boy. Ele disse: eu quero que tu, Deus, lides comigo, porque o homem, oh Deus. Do you know that in a second, just in one split second, this man scattered the kingdom of Ishbosheth. Sabem que numa fração de segundo, apenas uma fração de segundo, este homem derrubou o reino de Isbosete. Just by asking him one question. Só por perguntar uma questão. A question he didn't answer. Uma questão que ele nem sequer respondeu. He didn't deny. Ele não negou. But he said, who dare you? Mas ele disse: como te atreves? Don't you know who I am? Não sabes quem eu sou? I made you. Eu fiz-te. When man makes you, Quando o homem te faz, man will undo you. o homem vai derrubar. If God builds you up, Se Deus te criar, no demon can undo you. ninguém, nenhum demónio te pode desfazer. Shall we rise? Vamos ficar de pé. Let's give God praise. Hallelujah. Vamos dar louvores a Deus.